Vamos começar a audiência coletando agora o seu depoimento. Pode começar, por favor. Eu tava... Vitor, presta muita atenção, tá? Toma muito cuidado com o que você vai falar. É o seu depoimento. Então, eu tava meio de cabeça quente e tudo. Conforme foi citado o ocorrido, eu trabalho no balcão da padaria. Todo dia essa pessoa vinha fazer gracinha com a minha cara. Perguntava se eu tinha rosca fresca. Às vezes chegava e ficava assim: tem pão fresco? Tem pão fresco? Ô, doutor, o doutor tá rindo de mim. Aí, tinha às vezes perguntava se tinha salame, perguntava por quanto eu vendia rodela.